Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você. Muito obrigado por se inscrever no meu canal, muito obrigado pelo like, muito obrigado por compartilhar meus vídeos e muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Deus é contigo. Oremos. Bondoso Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra. Tu és Deus, Tu és santo, Tu és justo, Tu és eterno, Tu és, ó Deus, o nosso Pai, o nosso pastor, o arrimo da nossa sorte, a rocha da nossa segurança. Acima de tudo, Senhor, Tu és o nosso Salvador. Porque o Senhor enviou do céu a Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Portanto, Pai, faze resplandecer o Teu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós e nos dê a Tua paz. Essa paz, Senhor, que o mundo não pode oferecer. Uma paz que nos leva a deitar e dormir em segurança, a acordar tranquilo, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor provê nossas necessidades até quando a gente está dormindo. Obrigado, Senhor, porque temos essa certeza e temos essa segurança de um Deus que nos ama e cuida de todos nós. Estamos vivendo em um mundo conflituoso, onde o mal parece prevalecer e nós, como teus filhos, muitas vezes nos acovardamos, nos intimidamos ou nos deixamos intimidar, nos encolhemos diante do mal ou fechamos a nossa boca ou simplesmente fechamos os nossos olhos fingindo que não estamos vendo. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e ajude-nos a fazer como Isaías, a abrir a nossa boca em favor da fé, em favor da justiça, em favor da verdade, que cambaleia, que está embriagada nas ruas. Ou pior ainda, como disse Oséias, a verdade tem desaparecido da terra, porque o que prevalece nela é a mentira, é a maldade, é o adultério, é a prostituição, é o sequestro, arrombamentos e mais arrombamentos. A violência tomou conta de toda a terra, Senhor. A terra está envolta em trevas pela maldade. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, porque o Senhor nos escolheu como teus filhos, o Senhor nos escolheu como teus representantes neste mundo. O Senhor disse que a gente é a luz do mundo e o sal da terra. Portanto, Pai, tenha misericórdia de nós para que realmente possamos ser de fato e de verdade teus filhos. De fato e de verdade possamos ser a luz do mundo e o sal da terra, fazendo a diferença, espancando as trevas, porque carregamos a luz da Tua palavra. Aliás, Senhor, ajude-nos a andar na luz. Ajude-nos a fazer da Tua palavra a nossa lâmpada, a lâmpada dos nossos pés e a luz dos nossos caminhos. Ajude-nos a aceitar a Tua palavra como verdadeira palavra de Deus. Ajude-nos a viver pela palavra como Jesus Cristo disse. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E não é metade da palavra, não é um pouquinho da palavra, é toda a palavra. Por favor, Pai, converte a gente hoje e ajude-nos a resplandecer como luzeiros neste mundo para a honra e glória do Teu nome. Faze resplandecer o Teu rosto sobre nós, Senhor, para que possamos resplandecer a Tua glória também para outras pessoas. Que possamos de fato e de verdade levar outros a ver em nós a Tua glória, o Teu rosto, a Tua face, o Teu caráter. Nós oramos, Pai, agora
para estudar a tua palavra, pedindo sabedoria e unção do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abram sua Bíblia no Salmo 51. Ontem nós falamos sobre a questão do tempo e Deus diz que o Espírito Santo vai se retirar, mas Deus dá um limite de tempo, 120 anos, a fim de que em 120 anos o ser humano tivesse a possibilidade e a oportunidade de conhecer os caminhos de Deus e optar por viver, andar nos caminhos de Deus. A questão toda nossa é essa. O nosso tempo. Porque o Espírito Santo vai se retirar. Então, Davi, ele faz uma oração simples, e nessa oração, no Salmo 51, versículo 11, Salmo 51, versículo 11, diz assim: não me expulse da tua presença. Se você voltar a Gênesis capítulo 6, Deus vai dizer no versículo 5, eu me arrependo de ter feito o homem. E logo em seguida ele diz, eu vou tirar o homem da minha presença. Vou destruir o homem que eu criei. Vou expulsá-lo da minha presença, porque o seu coração é mau continuamente. E depois ele diz, Davi diz, não me expulse da tua presença. E Davi aqui está fazendo a confissão de um adultério. A oração de arrependimento de Davi, de ter destruído o lar de Urias, o seu soldado fiel, que preferiu morrer a compactuar com o mal. Preferiu a morte a ser conivente com o pecado. Urias é um exemplo de cristão, meu querido, que nós estamos precisando no século 21. Davi traz Urias da guerra e diz, Urias, vá lá na sua casa, fique com a sua esposa. Ele diz, não. Soldado em guerra não vem em casa descansar, desfrutar da esposa, enquanto os outros colegas estão lá morrendo na batalha. Davi enche Urias de cachaça para que ele bêbado vá para casa. Tudo bem, eu posso até beber, mas na minha casa eu não vou. Foi lá na porta do palácio e deitou. Davi fez isso, ó. Ele argumentou e Urias disse, não vou pactuar com você nessa questão, não, de jeito nenhum. Ah, tá bom, volta para lá para a guerra. Leva uma carta na mão. Entrega essa carta a Joabe. E na carta era uma sentença de morte para Urias. E eu, meu querido, acredite, Urias sabia que alguma coisa estava errada. Urias sabia. E por saber que o que estava acontecendo era errado, ele disse não. E quando ele viu Joabe colocá-lo sozinho em uma trincheira para combater o inimigo, ele sabia que a coisa estava determinada contra ele. E mesmo assim, ele foi obediente até a morte.
os jovens Ananias, Misael e Azarias, eles chegaram a dizer para Nabucodonosor: fique sabendo que se o nosso Deus quiser nos livrar da sua mão, ele vai nos livrar. Mas se ele não nos livrar da sua mão, nós preferimos a morte a adorar outro Deus. Preferimos a morte a nos aliar com você na idolatria, na adoração a essa imagem ou a qualquer outro Deus que você serve. Nós não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem que você levantou. Tanto Urias como Ananias, Misael e Azarias não compactuaram com o mal. E Davi, percebendo, ele recebe a visita do profeta de Deus, segundo Samuel, capítulo 12. E o profeta vai dizer: filho, havia um homem que tinha só uma ovelha. E ele tratava aquela ovelha como uma filha. Ela dormia na sua cama, ela comia no seu prato, ela bebia no seu copo. Ele tratava a ovelha com carinho, mas ele só tinha ela. Ao contrário, o vizinho daquele homem tinha muitas ovelhas. E chegou um amigo daquele vizinho, e o amigo desejou comer uma carne especial. E aquele homem, em vez de matar das suas ovelhas, ele foi lá e tomou a ovelha daquele homem, a única ovelha que ele tinha, a ovelha do seu regaço. Ele tomou a ovelha dele, matou e comeu com seu amigo. E aí Davi disse: esse homem tem que morrer. Diga para mim agora qual o nome dele, onde ele mora, qual é o endereço dele, que eu vou lá e vou fazer justiça ao coitado do homem. E ele vai ter que dar 4 ovelhas pelo preço da ovelha que ele comeu. E aí Natan olha para Davi e diz: Davi, você é o homem, rapaz. Você tinha todas as mulheres de Israel à sua disposição. Eu dei a você o reino, dei a você poder, livrei você de todos os seus inimigos. E você me apronta um papelão desse, dormindo com a mulher de Urias? Davi baixa a cabeça e diz: eu pequei. E quando Davi diz eu pequei, ele está dizendo: eu aceito a condenação que eu proferi. Ele acabou de proferir: esse homem é digno de morte. Ele faz essa confissão: eu sou digno de morte. Eu pequei. Porque o salário do pecado é a morte. E aí Natan diz: já que você confessou que você é digno de morte, que você pecou, e há tristeza em seu coração por tudo que você ouviu de Deus, como Deus se aproximou de você, mostrando a você carinho, misericórdia e compaixão, Deus perdoou você. E aí nós temos o Salmo 51, que Davi vai para a presença de Deus agora sozinho, sem Natan, e ele confessa que ele pecou. E ele se sente alijado da presença de Deus. Ele se sente abandonado, rejeitado por Deus. Ele se sente vazio. Ele se sente indigno. Ele se sente excluído da presença de Deus. E aí ele grita no versículo 11: por favor, Senhor, não me expulse da tua presença. Se você ler os 2 versículos anteriores, ele vai pedir a Deus que o lave desse pecado, que o purifique desse pecado.
mas que não o expulse da sua presença. Se a gente voltar a Gênesis capítulo 6, você vai ver que o contexto é o mesmo. Leia comigo Gênesis capítulo 6. Vamos ler o verso 2, verso 6 e verso 9. Verso 2 diz assim: Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres dentre todas as que mais lhe agradaram. Isso aqui, meu amigo, a gente pode transformar numa palavra simples, estupro. Violência sexual. Violentaram as moças. As que mais enchiam seus olhos iriam lá e violentavam essas moças. Verso 6. Então se arrependeu o Senhor Deus de ter feito o homem na terra, e isso pesou em seu coração. Versículo 9. Diz assim. Versículo 7, desculpe. Versículo 7. Farei desaparecer o homem da terra que criei. Expulsarei o homem da minha presença. No juízo final, e eu já expliquei para muita gente, e você pode voltar no meu canal, depois que você terminar de assistir esse vídeo, lógico, você vai nas playlists, tem a palavra playlist, aí você clica na playlist, aí tem uma série minha, O Juízo de Deus. E onde eu explico que o juízo de Deus é simples e Deus vai julgar todo ser humano pela palavra, lógico. A Bíblia é a base do julgamento de Deus, mas o juízo é o seguinte: sim para Deus, vida eterna. Não para Deus, morte eterna. E no final do juízo, Deus vai proferir a sentença. Para quem disse sim, boas-vindas ao lar que ele preparou. Para quem disse não, ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo. Ou para o inferno de fogo. Aí, as versões bíblicas vão dizer: apartai-vos de mim para o fogo do inferno. Ou vai dizer: apartai-vos de mim para o inferno de fogo. Eu prefiro essa versão, inferno de fogo. Quando você vê um grande incêndio, que aconteceu agora inclusive nos Estados Unidos, na Flórida, né? Ali a expressão usada foi inferno de fogo. E é isso que acontece. Porque não existe um lugar com o nome inferno, onde tem uma panela de fogo queimando e as pessoas serão jogadas dentro. Isso é um absurdo, as pessoas colocar o Deus eterno que cria um lugar assim. Não existe um lugar onde existe um limo, onde as pessoas são jogadas ali dentro daquela piscina de limo, onde ela vai ficar escorregando, tentando sair a vida inteira, a eternidade inteira. Não existe isso. O que na verdade vai acontecer é o que está em Gênesis 6, versículo 7. Vou tirar o homem da minha presença. E por causa de uma questão só, o pecado. Então Davi, no Salmo 51, ele vê o quão hediondo é o pecado, quão terrível é o pecado. E ele clama a Deus: Senhor, por favor, perdoa meu pecado, purifica-me como hisopo do meu pecado, para que eu fique limpo, para que eu fique mais alvo que a neve. Mas, por favor, não me retire da tua presença.
Não me exclua da tua presença. O pecado nos separa de Deus, meu querido. O pecado nos separa de Deus. E ao nos separar de Deus, a gente acaba aceitando o pecado como não sendo pecado. A gente acaba aceitando que é tudo normal. E eu já expliquei, inclusive, dentro dessa série, que normal não existe. Nada neste mundo é normal, porque para ser normal tem que estar de acordo com alguma norma, com alguma regra, com algum mandamento, com algum princípio. E você vem me dizer que a pessoa que se embriaga, pega um volante de um carro e mata pessoas, isso é normal? Ah, porque ele bebeu demais. A propaganda diz que ele podia beber. Quando a propaganda diz que ele podia beber, não diz. Ah, no final lá, já no apagar das luzes da propaganda diz, beba com moderação. Ele não leu a frase lá, beba com moderação, ou não ouviu a frase, porque a sua mente ouviu o barulho de gente, de moça bonita, de homens e mulheres bebendo. Então ele desliga a propaganda ali, quando a propaganda diz beba, 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 todo mundo bebe. Todo mundo faz isso. Todo mundo mente, todo mundo trai, todo mundo faz isso. Todo mundo faz aquilo, e isso é normal, é normal, é normal. Não tem nada a ver com norma, meu querido. Não tem nada de normal. Não é normal. Uma vez chegaram para um jovem que estava sendo ungido rei de Israel, e disse assim, vai tudo bem? Ele disse, não, está tudo errado. E é isso que a gente tem que dizer para a sociedade moderna, está tudo errado. Porque o homem abandonou a Deus. Ah, todo mundo vai participar disso. Não, eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. O errado sempre vai ser errado, meu querido. O certo sempre vai ser certo. E agora, Davi, ele percebe, ele tem a visão do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo e a inspiração do Espírito Santo para ver que o pecado não vale a pena. Que as consequências do pecado são terríveis. E Davi colheu aqui algo que eu acho que marcou a sua vida para sempre. Quando Natan sai da sua presença, Davi, através do adultério com Batseba, nasce uma criança. E a sentença, a primeira consequência é essa criança não vai viver. Ela tem uma doença, ela vai morrer. Ela não vai sarar dessa doença. E aí Davi diz, Senhor, por favor, poupa a criança é inocente, a criança é inocente. Deus, tudo bem, a criança é inocente, mas você cometeu um crime. Não foi um crime só, não foi só o adultério. Você mentiu para Urias, você usou a mão dos inimigos de Deus para matar Urias. Você matou Urias. E aí Davi percebe que a mentira, o adultério, o matar, tudo é pecado. Estão na mesma categoria. Todo pecado separa você de Deus, meu querido. Não importa se é uma mentira, uma mentirinha ou uma mentirona. Não importa se é um pecadinho, pecado ou pecadão. Aliás, não existe essa definição na Bíblia. Pecadinho, pecado e pecadão. Ao contrário, Deus diz que é pecado. Acabou. Abraão, as consequências do adultério de Abraão, nós ainda estamos vivendo hoje. Israel e Palestina é Isaac
contra Ismael, meu querido. E Deus disse para Abraão, haverá um conflito interminável entre Ismael e Isaac. Deus não mente. Deus não mente. Deus não é homem para que minta. Portanto, não vale a pena o pecado. Agora eu pergunto a você. Quando Deus deu aos filhos de Israel, aos antediluvianos, quando Deus deu aos antediluvianos 120 anos, você percebe que é graça? O verso 3, né? O meu espírito não agirá para sempre no homem, porque o seu coração é mau e ele é carnal. Ele se tornou carnal, vendido ao pecado. Portanto, vou dar a eles 120 anos. Eles terão 120 anos. Depois de 120 anos, vou expulsá-los da minha presença. Quando Jonas chegou em Nínive, capital da Assíria e principal das cidades da região, com 120 mil habitantes. Imagine naquela época uma cidade com 120 mil habitantes. Era uma grande metrópole, vendida à orgia e escravidão do pecado. E Deus vai e diz para eles, filhos, eu vou dar a vocês 40 dias. 40 dias, depois de 40 dias, se não houver uma mudança no coração de vocês, vocês e a cidade de vocês serão queimados. Vou fazer com vocês o que eu fiz com Sodoma e Gomorra. E aí o rei de Nínive ouviu a profecia, tirou sua roupa real, colocou roupa de pano de saco e saiu pela cidade gritando, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar. Não dá para a gente perder a nossa terra, não dá para a gente perder os nossos bens, não dá para a gente perder os nossos filhos, não dá para a gente perder. Vamos nos voltar para Deus e vamos jejuar, vamos orar, vamos deixar de pecar. Nenhuma festa aconteceu naqueles dias, nenhuma reunião social, nenhuma rodinha de cerveja na esquina. E Jonas ficou olhando. Uai, o povo mudou? O povo não vai fazer festa? Não vão fazer sacrifício a nenhum ídolo? 40 dias depois, Deus enviou o profeta de novo. Eu perdoei vocês. A cidade de vocês terá paz. E por 150 anos, meus queridos, por 150 anos, Nínive esteve em paz. Na quarta geração, se levanta um rei que não respeitou a voz do profeta. E aí se rebela contra Deus. E Nínive é destruída 150 anos depois. Porque esse é o Deus da graça, que não tem prazer na morte do perverso, não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. É o que está escrito. Leia comigo Ezequiel 33, versículo 11. Ezequiel 33, verso 11, está escrito, meu querido.
Assim diz o Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta dos seus maus caminhos e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morreríeis vocês todos, ó casa de Israel. Você pode colocar o seu nome ali, nesse versículo aí. Pode colocar o seu nome. Voltando para o Salmo 51, Davi clama: Senhor, não me expulse da tua presença. Gênesis 6, versículo 7. Vou retirar o homem da minha presença, porque me arrependo de o haver criado, porque seus caminhos são maus, e eles só pensam no mal. Eles não querem saber da verdade. Mas ainda vou dar um tempo para eles. Vou esperar 120 anos. Para o Nínive, 40 dias foi suficiente. E para Israel, leia comigo Mateus capítulo 23, versículos 37 a 39. Para Israel, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os mensageiros que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha ajunta debaixo dos pés das asas os seus pintinhos. Mas vocês não quiseram. Verso 38. A vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, desde agora, já não me vereis mais, até o dia em que vocês digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Para Israel, meu querido, 1000 anos. Desde a saída no ano 1444, alguns falam 1447, no século XVI a.C. Século XV antes de Jesus Cristo. O povo sai do Egito. 1400 e alguma coisa, vamos colocar 1400, o povo sai do Egito. Ano 586, Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói a cidade completamente, queima tudo a fogo. Leva jovens cativos, famílias são destruídas, porque o povo não quis obedecer a Deus. Deus lutou com Israel durante 1000 anos. Renivaldo, mas eles não voltam da Babilônia 70 anos depois. Deus disse: eu vou dar 70 anos para vocês mudarem o coração de vocês. Já tinha dado 1000 anos. Enviado profetas, enviado mensageiros, sacerdotes, juízes. Deus levantou homens e mulheres para falar em nome de Deus e levar seu povo de volta ao arrependimento. E o povo não quis. Então a cidade foi destruída. Mas havia um remanescente. Deus sempre vai ter um remanescente. Lá em Gênesis, Deus levantou um remanescente. Noé e sua família. Enoque, Matusalém e tantos outros. Deus tinha uma geração remanescente antes do dilúvio, que era as suas vozes para pregar. Assim como Deus teve o seu mensageiro em Nínive,
Deus tem as suas vozes, Deus tem os seus mensageiros, e nesse século 21 não é diferente. Deus tem que levantar homens e mulheres que falem que Jesus Cristo vai voltar e que o tempo da graça está acabando. A porta vai se fechar. Nós não temos um período definido aqui para nós, mas para Israel, o cativeiro egípcio deveria durar 400 anos. Eu falei na mensagem de ontem que Deus se limita no tempo por nossa causa. Ele cria um relógio, ele cria um calendário por mim, por você, e ele é paciente. E a paciência de Deus se esgotou depois de 1000 anos e a nação de Israel foi quase que exterminada da terra. Então Deus leva um remanescente para a Babilônia para preservar o remanescente, e depois ele chama seus filhos da Babilônia. E aí vem as reformas de Neemias, de Esdras, de Zorobabel, de Zacarias, e aí há uma reforma. Há um reavivamento para a chegada de Jesus Cristo. Mas você fala de 1000 anos, Renivaldo, por quê? Porque, meu querido, esses 400 anos de Jesus Cristo, do retorno à Babilônia até Jesus Cristo, Deus não envia mais nenhum profeta. Deus não envia mais nenhum profeta. O profeta vai aparecer 400 anos depois, que é João Batista. Percebe? A graça se estende por mais 400 anos, mas agora o povo tem que viver da luz que eles receberam do profeta que eles mataram, dos profetas que eles rejeitaram. Por isso Jesus Cristo disse: a vossa casa vai ficar deserta, porque eu enviei profetas e mensageiros, e vocês os mataram, os perseguiram, os apedrejaram. Ou seja, em outras palavras, vocês rejeitaram a minha palavra. E por último, Deus envia Jesus Cristo e o povo mata Jesus Cristo. Por isso, o texto de Mateus, capítulo 23, versos 37 a 39, é terrível para a nação de Israel e para mim e para você. Porque a coisa se limita a uma simples sentença. Sim para Deus, vida eterna. Não para Deus, morte eterna. Agora, até isso Deus é misericordioso, porque Ele dá tempo para você refletir, para você meditar, para você escolher que caminho você quer seguir. 120 anos dados aos antediluvianos parece ser pouco para homens e mulheres que viviam mais de 600, mais de 800 anos. Mas foi um tempo suficiente para Deus perceber que o coração deles já estavam totalmente, o coração deles estava totalmente arraigado, enraizado no mal. E eles não se arrependeram. Eles não se converteram. Por isso, 120 anos depois veio o dilúvio, que muita gente acha que foi que Deus castigou os antediluvianos. Deus não castigou ninguém. Eles escolheram o dilúvio e rejeitaram a arca. Rejeitar a arca significava aceitar o dilúvio. Nós temos nossa tecnologia e vamos sobreviver. Hoje, as pessoas estão criando vários bunkers por aí, para que se acontecer uma explosão nuclear, eles possam se proteger nos bunkers. Ah, meu querido, não existe bunker que possa proteger você quando o juízo de Deus cair sobre a terra. Pode até se proteger de uma bomba atômica, de uma arma nuclear, de uma arma química. Os bunkers podem até proteger você dessas coisas, mas do juízo de Deus não. Porque no final, meu querido, nós estamos vivendo aí, depois que Jesus Cristo subiu ao céu, nós já se passaram aí quase 2000 anos. Jesus subiu para o céu no ano 34,
Então, para o ano 34, falta o quê? Falta 9 anos para completar 2000 anos que Jesus Cristo subiu para o céu, prometendo que vai voltar. Olha que Deus maravilhoso, olha que Deus misericordioso, e dar ao ser humano agora quase 2000 anos de graça, de oportunidade e de arrependimento. Louvado seja Deus, porque milhões de pessoas, só na Idade Média, mais de 150 milhões de pessoas aceitaram o Evangelho, disseram sim a Jesus Cristo e morreram na esperança da ressurreição. Eu sei que são bilhões, meu querido. Bilhões de pessoas que subirão com Jesus Cristo para o reino dos céus. Agora, você acha que você tem mais quanto tempo? Porque Davi orou aqui: Senhor, não me expulse da tua presença e nem retire de mim o Espírito Santo. Lá os antediluvianos, Deus disse: vou retirar o Espírito Santo da terra. Mas o Espírito Santo não saiu de Noé e nem saiu dos filhos de Deus que viveram durante aquele período de 120 anos e que morreram antes do dilúvio acontecer. O Espírito Santo não vai se retirar dos fiéis, dos filhos e filhas de Deus que vivem neste mundo. O Espírito Santo vai se retirar daqueles que amarem o pecado e aborrecerem a justiça, negarem a verdade, trocar a verdade pela mentira. Desses aí, o Espírito Santo vai se retirar. 2000 anos, quase 2000 anos já se passaram. 1991 anos já se passaram. Faltam 9 anos para completar 2000 anos da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele prometeu voltar. E sabe, meu querido, a gente volta para Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Você pode pensar que Deus está dormindo, que Ele está alheio ao que está acontecendo aqui. Diz o livro de Isaías: eu não vou me calar, mas eu vou trazer justiça à terra. Eu vou trazer juízo e justiça. Isaías 59. Eu não vou me calar. Salmo também, vários salmos Deus diz: eu não vou me calar. Deus no tempo dele, lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 17? Deus já determinou o dia. Eu não posso dizer que vai ser em 2027. Alguns abestalhados aí ficam dizendo que o fim do mundo vai ser 2027. Assim como disseram que ia ser 2012, assim como disseram que 1000 chegará, 2000 não passará, 2000 passou, nós já estamos em 2025 e nada aconteceu. 2008 nada aconteceu, 2012 nada aconteceu. E agora estão profetizando que o fim do mundo vai ser 2027. Meu querido, nós não temos que marcar data para a volta de Jesus Cristo. Nós não temos que comandar a Deus, porque Deus já determinou o dia e vai ser no tempo dele. Agora, o teu tempo é agora. O meu tempo é agora. Nós só temos o agora para decidir onde queremos passar a eternidade. Queremos ser destruídos no inferno de fogo? Ou queremos viver eternamente na cidade que Deus preparou para cada um de nós? O Espírito Santo não agirá para sempre no homem. É uma sentença muito pesada. Mas é a graça estendida a todos nós. Porque todos os que disserem sim, que abrirem o coração ao Espírito Santo, ele não perderá o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai fazer 3 coisas na sua vida. Vai levar você ao arrependimento, vai levar você a confessar seus pecados, vai levar você a abandonar o pecado. Esse é o papel do Espírito Santo. E ele decidiu no céu, antes de haver pecado: se o homem pecar, eu vou estar do lado dele, eu vou estar com ele, eu vou estar nele para levá-lo ao arrependimento,
a confissão e o abandono do pecado. E aí vou desenvolver nele o caráter de Deus, a personalidade de Deus, e ele vai viver eternamente. Meu querido, minha querida, você quer perder o Espírito Santo? Ou você quer receber hoje o Espírito Santo mais uma vez na sua vida? Nesse ano nós temos que lutar e orar para que pelo Espírito Santo a gente viva uma vida justa diante de Deus, porque os justos viverão na presença de Deus para sempre. Os justos herdarão a terra e nela viverão para sempre. E esse é o meu desejo para você. Não perca tempo, porque o tempo é limitado e Deus vai cobrar muito do nosso tempo. E se o teu tempo é agora que você tem que dizer sim para Deus. Porque Deus nos dá um tempo, mas o tempo tem fim. O nosso tempo tem fim, tem um limite. E eu não sei qual é o limite do teu tempo, do meu tempo, do nosso tempo. Portanto, enquanto temos tempo, digamos sim para Deus e não para o pecado. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, por favor, Senhor, não nos expulse da Tua presença e não retire de nós o Espírito Santo, mas permita que Ele opere em nós o arrependimento, a confissão e o abandono do pecado, para que em Jesus Cristo tenhamos a Tua personalidade e o Teu caráter e que sejamos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo para a honra e glória do Teu nome e para vivermos contigo para sempre. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.